Do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra os teus sacerdotes e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Senhor, continua falando conosco com a tua palavra, com esse ambiente da tua presença. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa conquista nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vim outro sentar, e ainda sentado, irmão e irmã, continua com o texto aberto, para continuar aí escorrendo na leitura, né? Aqui foi a cura do leproso. Jesus, a sua palavra se materializa. Ele foi falando lá no Sermão do Monte, que é a proposta de viver a vida no reino, né? É a lei do Novo Testamento, a partir do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Aí no capítulo 8 começam os sinais e maravilhas aqui. Ele fala, aqui já aparece aqui o leproso, né? A cura do leproso. Então vai lá, se apresenta e vai lá que já está limpo lá. Aí, o versículo 5 em diante, vai falar agora da cura do criado do centurião. E vai acontecer, né? Esse versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, segue ali a leitura, né? Apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem. E o meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A falta de fé, o que faz, né? A falta de fé, né? Como é que faz a falta de fé? Ao passo que os filhos do reino, é muito forte, né? A pessoa vem de fora, não era povo de Deus, se converte, segue com fidelidade ao Senhor e vai participar da mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aí fala no versículo 12: ao passo dos filhos do reino, não é pessoa que está no reino, não. Ao espaço dos filhos do reino, falta de fé, ao espaço dos filhos do reino, serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Forte isso aqui, né? Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. E aí vem a cura da sogra de Pedro. Aí Jesus vai curando. Tendo Jesus chegado à casa, vai passando e vai curando. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a quê? A servir, né? Glória a Deus por isso. Interessante que o primeiro leproso foi a Jesus que de cura. O segundo aqui, o centurião, foi a Jesus que de cura. Mas agora aqui, a mulher estava lá, não pode nem pedir cura a Jesus. Mas Jesus a viu enferma e já a curou. Aí vem o versículo 16, né? Muitas outras curas Jesus opera, né? Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Versículo 28, versículo 18. Jesus põe em prova que quer seguir. Aqui ele cura multidões, depois de ter curado individualmente, ele cura multidões, agora ele é aqui incircunciso, querer seguir a Jesus. Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para uma outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, segui-te para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Então aqui não diz se ele seguiu
ou não seguiu Jesus. Mas a clareza aqui comparando com os que passaram, é que os outros tiveram um ato de fé, de entrega, e com a bênção que Jesus concede a eles, tiveram um ato de fé de entrega, só com exceção da mulher da sogra de Pedro, que ela mesma ele foi lá e curou. Mas o outro teve um ato de fé de entrega. Esse aqui, a gente pode dizer seguiu ou não seguiu, a partir desse exemplo desse texto aqui. Mas Jesus falou, tem que ter fé, tem que largar tudo e me priorizar, né? Priorizar a mim, para que você consiga me seguir. Aí vem o versículo 23, Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no mar, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Pequena tempestade? Média tempestade. Uma tempestade? Uma grande tempestade. É importante pisar aqui. Uma grande tempestade, de sorte que o barco era virado pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O barco sendo virado pelas ondas, ele está dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Ou seja, já foi. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Pequena bonança ou média bonança? Bonança somente? Bonança só não? A tempestade era grande, não é isso? A bonança tinha que ser o quê? Grande. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmão, seguindo o texto, a gente vai ver Jesus curando agora o gadareno. Seguindo o texto, você vai continuar vendo ali a cura do paralítico de Cafarnaum, e Jesus vai passando e vai curando, né? Onde tem enfermo, não tem problema, vai passando e vai curando, e não tem tamanho de problema. Isso que é maravilhoso, né? Não tem tamanho de problema, porque Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo em todos. Todos que foram até Ele com fé foram abençoados. Quem estava enfermo perto dele, ele estava ali, foi abençoado. Mas eu não quero trabalhar isso com você, não. Eu queria me deter aqui nesse versículo 23 ao 27, final aqui, para a gente poder orar, que é da tempestade. Jesus acalma a tempestade. A partir desse texto da acalmar a tempestade, a gente tem uma noção básica da ação de Cristo em todos esses outros episódios aqui, nessas ações de milagre. Irmão, o Senhor continua operando, irmãos. Se o cara lê a hermenêutica bíblica, vai dizer o seguinte: se fala uma vez só sobre o assunto, você tem que tomar cuidado ali para tu não se basear e se debruçar e fazer uma tese ali muito profunda naquele texto, já que você não tem muita base. Então você fica meio como a gente milênio, fala do 1000 anos. Aí um interpreta de uma maneira, a gente falou aqui de 4 interpretações aqui, né? Milenismo, pré-milenismo, pré-milenismo e dispensacionalismo. Por quê? Porque o texto é o único texto que fala, é o texto de Mateus 20, ou de Apocalipse 20, é o texto que a gente tem como base. Então, como só alguns versículos falam do assunto do milênio e Apocalipse 20, a gente acaba o quê? Várias interpretações, porque não tem muita base, né, para se apoiar ali. Mas quando a gente vai para a hermenêutica, um texto que se repete muito, e o texto de milagre de fé se repete muito na Bíblia. Se repete muito. E aí vai dizer, alguns vão dizer que aquilo foi só para aquela época. Eu não creio nisso, porque eu fui visitado pelo Senhor e fui abençoado pelo Senhor. Então, se você foi visitado pelo Senhor, foi abençoado pelo Senhor também em alguma área de milagre de Deus, não foi só para aquela época. Né? Tem gente que entende que foi só para aquela época. Eu entendo que o Senhor continuou operando. E Ele operou de tal forma, irmão, que tem uma sequência que aquele capítulo 8, pelo menos pelo capítulo 9, é milagre atrás de milagre, é poder atrás de poder, é cura atrás de cura. Por que Ele deixou de ser registro para nós? Para dizer que Ele continua operando no nosso meio hoje. Que Ele continua fazendo. Se o cara lê um texto só e não compreender, ele vai ler outro para ter outra palavra. Irmão, não tem jeito. Aí ele vai dizer: não, isso aqui não existe. Mas numa hora que ele estiver precisando, ele pode entender que não tem ponto de correr e falar assim: não tem jeito. Eu só posso me apoiar nisso aqui agora. E é nisso aqui que eu vou firme. E Deus faz. E Deus faz. E Deus faz. E aqui, aí eu queria que você pensasse, de maneira breve, em algo que te incomoda muito, algo que mexe contigo, algo que te tira do controle, né? Algo que está tirando da tua paz. Diante desse pensamento, você, desse texto da tempestade, diante do contexto que a gente deu aqui anteriormente,
eu posso dizer para você, essa tempestade vai passar em nome de Jesus. Cada um tem seu problema aqui, né? Ah, pastor, mas eu não tenho tempestade, cheguei aqui e não estava nem chovendo. Não é isso que eu estou falando, não. Né? Não é isso que eu estou falando. Cada um tem seu problema. Cada um tem seu... E é para esse momento o problema. A dificuldade é para esse momento. E aí eu quero que você tenha fé na palavra de Deus, desse Senhor, irmão, que aqui não foi só um tipo de cura, aqui foi tudo quanto é tipo de cura, né? Cura pela enfermidade física natural, da doença natural do homem que envelhece, do homem que fraqueja, que não se alimentou direito, ou que teve um problema de saúde, ou congênito por nascença, como também doença maligna, né, que abriu porta, o demônio entrou, ele curou um endemoniado. Então não tem dificuldade aqui, como também fenômeno da natureza, que acontece. Há uma adversidade, uma tempestade poderosa, e de hora para outra aconteceu, e diante disso o Senhor foi lá e interviu também. E aí, diante desse quadro todo que a gente tem aqui, eu queria dizer para você que essa tempestade vai passar em nome de Jesus. Né? Essa situação vai passar em nome de Jesus. Né? E aí, como a gente falou na introdução da palavra de Deus, lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1, que vai dizer que a fé, você tem uma certeza de algo que está esperando, mas tu tem certeza em nome de Jesus. É uma convicção de um fato que você nem está vendo, mas tu está convicto porque é um fato. Mas quem não entende isso, fala, como é que é um fato que eu não estou vendo? Mas se é fato, a palavra falou que é fato, e é contra fatos, não há argumentos. A Bíblia falou que é fato, é um fato, então já é real, em nome de Jesus. Ainda que você não esteja vendo, ainda que a pessoa não acredite, né? Eu estava falando com a filha, uma irmã aqui que eu visitava enfermo comigo, uma irmã que frequenta a igreja aqui, aí quando está lá, uma pessoa enferma com ela, ela falou, pastor, a minha mãe teve o mesmo problema. Teve o mesmo problema, o médico se enganou, né? Achou, disse que ficou generalizada, teve câncer no intestino e ficou com infecção generalizada, né? E tal, e falou um monte de coisa que não ia ficar boa, então fica lá, que não ia dizer, mas no final da história, minha mãe está em casa até hoje, em nome de Jesus. Né? Então, ela quando vai no hospital, o médico lá é você, né? É você, porque Deus ainda faz. Deus ainda faz. Não, o médico não consegue explicar, porque ele estudou para a ciência que Deus deu conhecimento a ele. E todo entendimento de ciência que Deus abre a mente do homem, Deus que abre a mente para o cara poder compreender coisas. Quanto mais cura aparece no mundo, mais Deus está entendedor para conhecer aquela cura ali. Mas se o cara entrar na dimensão de Deus da fé, ele não vai conseguir explicar cientificamente. Mas pela palavra tem explicação pelo milagre. Pela palavra tem explicação pelo milagre, irmão. Então eu creio que essa tempestade vai passar em nome de Jesus. Então, uma coisa em comum que eu vi nesse texto aqui é que Jesus, em todos eles, Jesus estava presente. Em todos eles, Jesus estava presente. Eles estavam passando, o leproso pediu ajuda de Jesus, né? Pediu ajuda de Jesus. Na casa de Pedro, chegou lá, a mãe dele estava doente, Pedro estava com Jesus para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas a mãe dele estava doente em casa. Não é isso? Falei para cá, mas a mãe dele estava doente em casa. Ela começou a adoecer, fala que a doença aqui foi uma febre alta, né? Tomou forte, ao contrário, e ela está lá, quando ele chegou com Jesus em casa, a mãe dele foi curada. A presença de Deus contigo faz toda a diferença. Para essa tempestade passar, Deus precisa estar contigo. Jesus, por isso que eu falo da importância, irmão, de você vigiar e ter uma vida santa. Pecar, tu vai pecar. Mas quando tu pecar, tu vai falar, caramba, isso aqui é errado. Jesus tem que dizer que pode me perdoa, tal, porque tu não pode sair da presença de Deus. É para a tua vida e para onde você for para abençoar alguém, ou para situação ou outra que aconteça, uma porta que você entra, que tu não sabe o que entrar naquela porta, mas tu entrou com Deus, a tempestade passa em nome de Jesus. Tem que ter essa vida de santidade, porque o Senhor fala, sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Então essa necessidade tem que fazer parte da nossa vida. E aqui é muito interessante isso. Jesus foi passando e foi operando a vida das pessoas, irmão, porque as pessoas tinham fé. As pessoas tinham fé. Mais importante da introdução é que Jesus está presente em cada situação dessa. E eu quero professar na tua vida que eu tenha fé. Jesus está presente contigo. Segundo que eu quero compartilhar com você é que Jesus está presente contigo, irmão. Parece até redundância ou não tem sentido, mas no texto tem sentido. Jesus está contigo, é o primeiro. Mas o segundo, deposite toda a tua fé em Jesus. Ah, pastor, se Jesus está comigo, eu estou depositando toda a minha fé.
dormia, mas os discípulos vieram, acordaram, clamando: Senhor, salva-nos, né? Eles estavam aqui, irmão, não estavam numa ação de fé, né? Eles estavam numa ação de desespero. Você creia que Jesus está contigo, mas deposite toda a sua fé, né? Porque quando você crê que Jesus pode fazer, quem está ao seu redor e o próprio Senhor está vendo, está crendo no nome dele. Porque esse clamor aqui, Jesus fala assim: pô, eu estou com vocês, pequenez da fé de vocês. Se você está clamando a ele com fé, ele está falando: caramba, grande é a tua fé, como o centurião, né? Grande é a tua fé, não é fé como essa, né? Grande é a fé, não é Senhor, pô, que fé é essa? Não é isso? É diferente. Pedir, não receber, porque pedir mal, diz Tiago, né? Eu sou homem de fé, Deus está comigo, né? Eu vou lá, Senhor, eu tenho fé em ti, eu estou depositado todas as minhas fichas no Senhor, né? Eu estou confiando em ti completamente, minha fé é plena no Senhor. Então, Senhor, entra, não é um socorro desesperado daquele que diante da situação, quando eles operam, daqui a pouco eles falam: caramba, quem é esse que até tem? Eles duvidavam de Jesus até. Quem é esse que até a tempestade repreende? Olha só, eles estão pedindo algo a Jesus, achando até que Jesus não podia fazer aquele negócio, rapaz. Mas é isso. Mas é chato isso, né? Você pode fazer isso? Pô, se eu posso fazer isso. Jesus foi lá, repreendeu a tempestade, e eles pediram, tipo assim, não tem ninguém que possa dizer pra gente, quem está? Ah, Jesus, ele fez um milagre pelo caminho aí, né? Se veio com ele, operou algumas coisas aí. Só tem ele mesmo. Olhou para um lado e para o outro, tem ninguém aqui. Pô, não tem jeito, vou ter que falar com ele mesmo. Quem sabe ele pode resolver. É assim que a gente vai para Jesus. Quem sabe ele resolve essa situação. Vou pedir ajuda a ele. É assim que a gente vai para Jesus. É assim. Esses homens aqui, o leproso, se o senhor quiser, o senhor pode nos curar. Olha só a diferença. Se o senhor quiser, é só o senhor querer. Eu sou pecador, sou falho, sou limitado, não posso não. Mas se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Olha a diferença. Senhor, eu estou lá com o meu servo lá, paralítico de cama lá. Pô, se o senhor for lá, não, mas se o senhor não, eu vou lá na tua casa. Não vai não, porque eu sou pecador e tal. Mas se o senhor falar comigo, eu falo lá, ele vai ficar bom também e tal. O senhor, pô, nunca vi com fé igual. É diferente. É diferente. Não pedido de fé, irmão, que fala assim: ó, não tem ninguém aqui, só tem o senhor, eu vou ter que pedir ao senhor mesmo. E assim, se o senhor não puder fazer, eu não sei nem. Se o senhor não conseguir fazer isso, eu não sei nem para onde ia mais. Muitas vezes a gente chega para Jesus assim: será? Irmão, fé é certeza, fé é convicção. Convicção: Senhor, perdoa a pequenez da minha fé, no sentido que eu não sei nem como agir, mas eu sei que tu pode fazer. Entendeu? Tu chega com a sua insignificância, com a nossa limitação, né? Chega muito fraco ali, muito cambaleante, fala assim: ó, nadei até aqui, mas porque eu sabia que eu ia ancorar em ti, porque eu sei que podia dar até meu último fôlego até chegar no Senhor, mas na hora que eu chegasse no Senhor, o Senhor ia resolver o problema. É diferente, né? Senhor, fui nadando até aqui, eu estou cheio de água na barriga, e agora, Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não puder fazer o que eu vou te pedir, se o Senhor não tiver poder para isso, eu não sei mais para onde ir, porque eu vou morrer afogado. É isso que Deus quer. É diferente. É diferente. Você está de mãos dadas com aquele que pode todas as coisas. Então você imprimiu todas as tuas forças. No momento que tu não tinha mais forças, tu sabia que naquele momento você era suficiente para tu chegar com as forças até ele, porque tu sabia que nele estava contido todo o poder para resolver o teu problema. É diferente. Aí quando o seu brado resolve o seu sexo maravilhoso, tu glorifica, aí tu exalta, aí tu bendiz na casa do Senhor, glorifica, exalta, canta, louvores a Deus, e não fica assim: Senhor, caramba, quem é esse Deus aí, cara? O que ele fez, rapaz? Que isso? Ele quando ele fala, quem é isso? Cadê a tempestade? Caramba, o cara pode. É isso? Nós já sabemos que ele pode todas essas coisas.
Nós já sabemos. Então, seja qual for a tempestade na tua vida, tu esteja sofrendo, Senhor, eu creio que essa tempestade vai passar, porque há poder para repreender a tempestade. A tempestade é menor do que o teu nome, como qualquer outro mal, é menor do que o nome do Senhor Jesus. E, irmão, isso é para acompanhar a nossa vida. Isso não é para acompanhar a tua vida hoje, quando sair daqui para receber a palavra, aleluia, a palavra rema, vai minha filha, glória, aí dá um brado de língua, vai embora, então não sei o que lá. Aí daqui a semana que vem já está, ô Senhor, será que o Senhor pode, Senhor? Será? É complicado, né? A hora que você já tinha que estar, né? Agora não, agora eu já aprendi, né? Agora eu já aprendi. Quando eu comecei minha caminhada de fé, eu ficava pensando assim, eu todo dia, o pessoal falando, né? Eu falei, pô, se o senhor, crente, muitos anos, né? Todo dia, não aprendeu não, eu pensava assim, né? Porque tu pega um livro, lê o livro, né? Pô, já estou resolvido aqui no livro, esse livro aqui eu já conheço. Aí eu falei, pô, o senhor, tempo de caminhada, está anos, e ele vai saber que a palavra essa leitura, né? Aí eu começando, né? Depois tu vai lendo, estou até hoje lendo, e assim, e aprendendo, e vendo a revelação de Deus, aumentando a minha fé cada vez mais, pedindo renovo de Deus na minha vida, porque há situações na vida, irmão, que a gente, tanto para nós como para alguém, Deus vai nos usar poderosamente. A chamada cristã, irmão, não é só algo para o seu dia a dia, não, para a sua vida, não. É algo que transcende e vai para o teu meio. Onde você vai, tu tem que levar essa presença de Deus contigo. E não dá para tu ficar aqui, não. Tem que falar no nome de Jesus. Tem que falar com autoridade. Não, o Senhor pode, não, mas tem nada, isso aí, Bíblia não existe, não. Aprendi na faculdade aí federal, isso é tudo história. Não, o mundo mudou, a história é outra e tal. Mas tu está convicto e falar, que Deus te deu uma experiência para tu nunca mais falar isso em nome de Jesus.